Olá, meus amigos, que a paz de Jesus esteja com você nesse dia. Se você estiver vendo esse vídeo na manhã de quarta-feira, provavelmente eu vou soltar ele no momento que nós estivermos indo para o bloco cirúrgico mais uma vez. O John vai fazer mais um procedimento, mas fica comigo aqui até o final, que eu vou te contar o motivo disso e para você orar por nós, para você colocar esse motivo nas orações que vocês estão fazendo por nós. Desde já eu agradeço o apoio de vocês, as mensagens que vocês têm nos mandado, as orações que vocês têm feito têm nos fortalecido muito. Nesse momento nós precisamos ficar muito fortalecidos para passar força para o nosso querido bebê, para a gente não ficar fraco perto dele, porque ele sente. Eu agradeço a vocês de coração e peço a você que está acompanhando o nosso canal aqui, que você não se inscreveu ainda, que a gente está aqui fazendo a história do John, fazendo acontecer, contando os milagres dele. Inscreva-se no canal, dá uma curtida, porque isso ajuda o YouTube a compartilhar, a mostrar que o conteúdo é importante. Compartilhe com aqueles seus amigos que são pais e têm filhos pequenos, para que esse amor possa crescer. Com o testemunho do John, vocês possam ver mais ainda a mão de Deus atuando na sua família. E também dá uma badalada aí no sininho para quando a gente soltar um vídeo aqui você ficar sabendo. Aí vai chegar uma notificação para você e você fica sabendo. Eu quero começar hoje falando de coisa boa, porque lá naquela UTI é uma montanha russa. A gente está em cima, é notícia boa, depois é notícia ruim. E a gente soube que a notícia ruim que a gente teve, né, que foi a cirurgia do intestino dele, a gente sabe que depois da luta vem a bonança. Então, estamos colhendo notícias boas. Na data de hoje, mais cedo, os médicos examinaram a barriguinha dele, viram que está de acordo, está menos inchada, ele está ficando menos incomodado quando aperta a barriguinha dele. A bolsinha de colostomia e a outra do lado esquerdo, onde está a sonda e saindo secreção, estão correndo bem. A cor dele está melhor. A secreção que está saindo, né, a estase, está saindo da sonda oral dele, diminuiu e também melhorou a cor. E é isso que nós precisamos. É isso que os médicos levam como parâmetro para entender que a infecção está sendo combatida. Outro fato também que a gente fica alegre é quando a gente escuta notícias boas dos pais que estão lá. Lá tem um momento assim que a gente tem um café da manhã e um almoço para os acompanhantes e a gente acaba conversando, escutando histórias das outras crianças que estão lá. Tem crianças que, por incrível que pareça, a gente está muito pior do que o John, sabe? Os pais assim estão precisando de muita oração e se eles permitirem eu vou trazer os nomes aqui também para vocês orarem. E eu quero compartilhar com vocês uma coisa muito boa que a gente ficou sabendo daquele menininho que eu falei no último vídeo, que ele foi pro ar ambiente, que ele foi pro jardim. Ele chama Joaquim. Eu conversei com a mãe dele, falei com a mãe dele que eu compartilhei com vocês aqui, né? Porque aquilo me deixou muito feliz. E ontem à noite ela me deu a notícia que ele receberia a alta da UTI e iria pro quarto, pro apartamento, que já é assim muito melhor. Nosso primeiro objetivo, eu converso muito isso com a minha esposa, nosso primeiro objetivo é sair da UTI. Aquilo lá é um lugar muito pesado. Sabe, o clima, o hospital já é pesado em si. E a UTI, ela tem aquele clima sombrio, que campainha tocando toda hora, médico correndo para lá e para cá, enfermeiro. E a gente fica muito tenso quando isso acontece. Enquanto o quarto tá vazio, é sinal que não tá muita coisa acontecendo, tá ótimo. Mas quando chega um médico, a gente vê o médico saindo, chamando o enfermeiro para ajudar, aquilo ali, nosso coração vai a mil. E a gente precisa de sair dali. A gente teve notícias de um médico que, para ele sair dali bem, ele vai ter que continuar com a bolsinha de colostomia. Os médicos querem deixar aquilo ali por mais pelo menos 6 meses. Então vai ser assim, 6 meses o John, a princípio, né? Porque só Deus sabe o que vai acontecer. Se Deus quiser mudar a história dele, ele muda. Mas a princípio, segundo os médicos, ele vai ter que ficar 6 meses com aquela bolsinha e voltar para depois fazer outra cirurgia e tirá-la. E nessa cirurgia, eles vão ter que abrir novamente e interligar o intestino grosso com o delgado. E com isso também vai ficar perto da outra cirurgia de coração dele, que ele tem mais outro procedimento para fazer com 6 meses, porque o que fizeram no coração dele agora é paliativo. Daqui a 6 meses o coração dele vai crescer e eles querem tirar aquilo que está colocado ali e fazer outro procedimento que eles chamam de Glenn.
Não, mas eu não vou entrar nesse assunto agora, só para a gente ter uma ideia que assim, as cirurgias vão ficar próximas. E quando ele vier para casa, provavelmente ele vai ter que vir usando uma aparelhagem que chama home care e vai precisar de cuidados profissionais aqui em casa também. Eles, enfermeiras, né, para ficar com ele praticamente o tempo todo, porque ele vai demandar muita coisa, inclusive por causa desse procedimento que ele fez ou está fazendo, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, agora de manhã, que é a traqueostomia. Ele precisou realmente, a gente entendeu isso no nosso coração, sabe? A gente orou, pediu a Deus, a gente não queria que fizesse, mas a gente quer o melhor para o nosso filho. E ele vai sim ficar com a traqueostomia, porque a partir disso ele vai sair do tubo. E o tubo é uma grande fonte de infecção. Eles explicaram pra gente que o movimento respiratório que a gente faz força muito a região abdominal. E como ele tá com a cirurgia no peito, praticamente cicatrizou toda. A gente nem percebe mais, tão bem feita que foi, graças a Deus. E aos médicos também, né, que foram usados por Deus. Mas na barriguinha dele, ele tá com um corte ainda, tá com essas duas saidinhas. E ele não pode sofrer a falência da respiração igual ele sofria, que ficava muito forte aquela região ali, porque pode piorar o grau dele. O intestino que sobrou da cirurgia, que ainda ficou necrosado, ele está melhor. Os médicos olharam e falaram assim, ó, graças a Deus, tá dando certo. Tá dando certo, é isso que a gente quer, tá tudo correndo bem, só que eles não podem arriscar, e a gente entende isso, porque cada falha de tubação, toda vez que ele sai do tubo e volta, é risco de infecção, é risco de causar algum hematoma nele, alguma ferida, cordas vocais, é muito complexo esse processo de intubação e extubação. Então a traqueostomia nesse momento vai ser realmente o melhor para ele, e é isso que a gente quer, né? E ontem a gente ficou muito assustado com essas notícias, mas descansando em Deus. E eu peço a vocês que orem também por nós, por mim, mas a Grace, porque eu tô sendo sincero com vocês, eu tô abrindo o coração com vocês. Tem hora que a gente fica sem força para orar lá naquele lugar. Essa noite eu estava orando para ele em pé. Eu levantei e ficava andando e orando, porque bate um cansaço, não só o cansaço físico de passar noites acordados com ele, olhando para ele, equipamento fazendo barulho o tempo todo, mas um cansaço, sabe, um peso espiritual que tem naquele lugar, mas a gente está revestido da armadura, né? Armadura do cristão. O nosso pastor Ivani visitou a gente nessa manhã passada e foi muito bom a visita dele, e ele nos lembrou disso, né? Quando eu comentei com ele, e tanto eu quanto a Grace, a gente tá tendo muito, a nossa batalha na mente tá muito grande, sabe? A gente começa a orar, a gente pede também pelas pessoas que estão lá próximas, e a gente sente um peso, a gente sente setas do inimigo na nossa mente. Tipo, mas você tá orando e não tá acontecendo. A gente sabe que tá, a gente sabe que tá acontecendo. A gente sabe que Deus tá usando os médicos, tá usando a vida do John. O John é um milagre. Depois eu vou contar pra vocês a história desde o começo. É incrível o que Deus fez na vida do John. A gente tá aqui sofrendo com isso porque ele vai colocar a tráqueo, mas a gente sabe que vai ser melhor pra ele, porque não é uma coisa assim pro resto da vida, e depois que tira, cicatriza muito fácil. A mãe do Joaquim mesmo falou, ele usa traqueostomia, e ela falou que depois que colocou, ela viu o filho dela sorrir. E isso não tem preço. Você vê o seu filho fora de equipamentos, aqueles equipamentos fazendo barulho, ele sorrindo pra você que tá assistindo isso, e Deus abençoou que você não teve nenhum problema de saúde com seu filho, dá glória a Deus por isso. Às vezes você não parou pra pensar como que isso é importante, você ver seu filho sorrir, porque o John tá sempre com um tubo na boca, uma sonda no nariz, uma sonda na boca, um acesso na cabeça, tadinho. E a gente não vê ele esboçar reação, nem um choro. Ele abre a boca para reclamar, para chorar, e não sai nada, não sai voz por causa que a garganta está obstruída. Mas a gente acredita que ele indo para a traqueostomia, Deus vai abençoar. E não quer dizer que ele vai vir para casa e vai ficar com isso. Porque saindo de lá, ele vindo para casa, meus irmãos, aí a luta é outra.
a gente vai, batalha, que é joelho no chão, no quarto dele, abençoando ele, profetizando ele, é coisa que a gente já faz lá com ele. Desde pequeno, a gente ora com ele, a gente lê a Bíblia para ele. Ah, mas ele não está entendendo. Não tem problema, o espírito dele, a alma dele está engrandecendo ali com Deus, porque Deus foi quem deu a vida para ele e soprou fôlego de vida na narina dele. E eu sei que o mesmo Deus que criou ele do zero, de modo assombroso, maravilhoso, né? Como Davi fala, o Senhor me criou de modo, assim, que a gente não consegue nem imaginar, nem a medicina explica como que um embrião se torna uma pessoa, e aquela pessoa vai ter personalidade própria, vai ter as influências do meio familiar dela. Isso é maravilhoso, isso é assombroso, e o nosso pastor nos lembrou disso, da armadura do cristão, que é o que eu quero ler com vocês aqui agora, deixar esse texto, está em Efésios 6, de 10 a 20. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra a carne, não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e sejais inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados da prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Essa noite eu deitei, eu estava tão assim aflito que eu não estava conseguindo orar. Parecia que o que eu estava orando, eu senti que a minha oração estava passando do teto. Mas o que eu fiz? Eu me alimentei da palavra. Peguei o Spotify, coloquei lá a Bíblia falada, escutei os evangelhos, sabe? As vezes que Jesus, as partes, né, que Jesus falava, que eu tocava no meu coração. E eu profetizo isso na vida do meu filho. Eu converso com ele. Isso é muito importante para você, pai. Toma cuidado com o que você fala com os seus filhos. Eu sei que eu não sou autoridade no assunto, porque tem 34 dias só que eu sou pai, mas assim, eu tô pegando tanta experiência com isso, porque eu falo coisas boas pro John, eu falo que ele é bênção, eu falo que ele é abençoado, eu falo que ele tem saúde, eu falo que Deus tem um propósito na vida dele. E você tem que fazer isso também na vida do seu filho, porque se você não fizer, gente lá do mundo vai falar que ele não presta, vai falar que ele não vai ser ninguém na vida. Então você tem que enraizar isso no coração do seu filho o quanto mais rápido possível, mostrar para ele que ele tem um Criador e que está olhando por ele. Então é nesse sentido que eu peço para vocês continuarem orando por nós, e futuramente eu volto aqui para dizer para vocês como que foi a cirurgia, mas eu tenho certeza absoluta que vai ser abençoado, porque Deus está cuidando de nós. Muito obrigado pela sua companhia. Se você quiser seguir a gente lá no Instagram, porque a gente coloca algumas coisas lá também. Agradeço também pelos doadores de sangue. O John precisou de doador de sangue. Muita gente foi lá doar sangue. Eu agradeço de coração. Que Jesus abençoe vocês ricamente. O Instagram nosso eu vou deixar aqui na descrição. É Digra 2013. Tudo junto. D-I-G-R-A, que é Diógenes e Grace, né? Digra 2013. Aí a gente tá colocando algumas informações lá também. Muito obrigado. Que Jesus abençoe sua vida. E até a próxima, se Deus quiser.